Mandaram minha irmã uma ótima. Se quem votou no Bolsonaro fica com isso registrado nos antecedentes criminais. É pro meu TCC. Muito bom. Vou falar para ele ir entrando. 15 minutos já são cedo, vai acabar lá de mais cedo. Já deu 15 minutos antes, né? Já, se ele quiser entrar, eu converso um pouco com ele antes, ele sabe. É 18h30, né? Se quiser entrar 18h20, daqui uns 5 minutos. É melhor, porque senão o Instagram interrompe, lembra? Põe aqui, Dani. Peraí, é melhor eu pôr, né? Será que você vai ainda usar daqui a pouco? Não, tá aqui. Já deixa meio aberto? Quer que eu leve para o Instagram? Isso, já deixa no esquema. Aqui. Deixa eu falar aqui, ó. Iniciamos a live. Pronto, só depois virar aqui e cair no... Maravilha. Às 18h30. Porque senão realmente acaba antes, né? Você achou aí, André? Achei. Você viu? A minha irmã mandou uma ótima aqui. Um cara perguntando se fica registrado nos antecedentes criminais que votou no Bolsonaro. Eu mandei para o meu pai um card. Não. Fim de semana um negócio, uma caminhada com Deus, família. E aí eu já vi isso em algum lugar. Ei, ó, na costelinha, qual que tá pegando aí? Ele foi pro... Acabou. Ele estava Ele viu a passeata da PFP em 64, ele estava na Praça Patriarca com um amigo gaúcho que falou: "Tchê, isso não vai acabar bem." Mas a situação é muito por aí, né? Não acabou nada bem. Para, Bê, chega! Não vai sair. Cachorra chata, cara. Vê se minha gata atrapalha. Então, ó, a gente, ó, que você vai ver só para você ver como tá. Então, tá no Face. Tá. Já tá ao vivo, deixei só uma coisinha aqui, já escrevi que já entramos. Tá bom. Então, já começamos a transmitir, mas tá sem... Gente, ó.
e áudio. Deixa eu ver só aqui. Olá. Tudo bem? André? Ah, peraí que deixa eu liberar aqui. Não, acho que você tem que liberar o seu áudio só. É lá embaixo no esquerdo, onde está mute, você colocar o não mudo. Peraí, deixa eu ver se sou eu que... Ah, deixa eu ver se liberou. Libera. Liberou? Deixa eu ver, solicitar. Ah, sim, já foi. Agora o Instagram. Só falta o Instagram, você... Eu já solicitei aqui. Já solicitou, isso. Boa. Já estamos admitindo você aqui. Boa. Aqui só está um pouco a imagem, mas faz parte. Muito bom. Prazer. Só a minha dúvida é para qual que eu falo? Peraí. Só um minutinho que eu vou baixar aqui. Tem o Instagram e tem o TikTok. Oi? Fala. Eu me dirijo para qual? Para o Instagram? Eu acho que é melhor para o Face. Instagram? Não, acho que para o Face. Se você puder olhar para mim aqui, é melhor que é onde tem. Tá? A gente está aprendendo também com essas tecnologias, né? Aprendemos todo dia. Não, claro. Enfim. Tudo bem com você? Está conectado. Está me ouvindo? Obrigado pelo convite. Estou te ouvindo. Tá, eu acho que deu uma travadinha aqui. Eu acho que aqui travou. E aqui também. Ué. Ele não consegue entrar. Será que a internet dele está boa? Ixi, não sei. Oi, voltou. Fala para ele pedir para entrar de novo no Instagram. Ó, aqui tá, eu te desbloqueei, acho que você pode falar. Tá, eu não estou entendendo como... Deixa eu solicitar aqui no Insta. No Insta, a primeira vez que eu faço dois no mesmo tempo. Ah, tá. Tá, eu já estou autorizando aí a tua entrada no Instagram também, que aí dá para gravar os dois. Maravilha. Espera um minutinho. Já vai entrar lá também. E você está com um bebê pequeno, é isso, André? 2 anos. Vai fazer 2 anos na segunda-feira. Olha, melhora, eu só posso dizer isso. Vai melhorando, viu? Vai melhorando. Eu tenho filhos de 14 e 11 anos, vai melhorando. Demora um pouco, mas melhora. Depois dos 5 anos, melhora. Chegar nessa fase. Ainda não entrou lá, está tentando conectar no Instagram, mas não... É isso que eu não estou entendendo, porque eu estou aqui, eu já solicitei. E ele fica tentando conectar. Ele está tentando conectar aqui, não consegue. Aqui, ó, que eu estou com você, que você está comigo aqui, ó, tá? É que você teria que entrar agora meia tela lá no Instagram, mas você já solicitou, né? E não está entrando. Mas a gente acerta, faz parte. Essas coisas, tudo faz parte. Ó. Vou chamar ele. Vou chamar de novo, vai dar certo. Faz parte, não tem jeito. Eu já te adicionei aqui de novo, não precisa fazer nada aí você. Aqui está dizendo conectando e uma hora a gente acerta, você vai ver. Bom, de todo jeito, enquanto a gente não... Oi? Você prefere que eu não adicione? Será que é melhor? Será que é melhor eu não adicionar? Porque aparece aqui para eu solicitar. Você solicita e eu te autorizo. De novo e tenta colocar de novo. Podemos derrubar de novo, então, e tentar voltar ao Instagram. Acho que é cancelar aqui. Faz parte. Vamos lá. E deixa eu tentar solicitar você de novo. Não, mas você precisa solicitar. Ele não está aí? Você não está aqui. Eu solicito. Você solicita. Solicitei. Pronto, agora eu te adiciono. Aí fala, aguardando você, tá certo? E aí fica rodando aqui um pouquinho e não está entrando. Das outras vezes entrou, mas faz parte. Isso é normal acontecer isso. Minha câmera não está nada, tá tudo?
Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que não está acionada. Qualquer coisa fazemos só pelo Face. Também não tem problema. A gente transmite pelo Instagram sem ele. Eu estou achando estranho porque ele mostra a minha imagem quando eu estou entrando. Isso. Ele mostra a minha imagem, a câmera. Vamos esperar. Às vezes ele demora por causa agora entrou. Agora entrou. Pronto, entrou. Agora é muita live, é muito querer a gente participar em 2 lugares diferentes, mas enfim. Bom, aqui um pouco depois das 18h30, 18h33, grande prazer estar aqui com o André Roncaglia. Eu vou apresentá-lo em 2 minutinhos, mas de qualquer forma, obrigado aqui todo mundo de estar participando, de estar conosco aqui. Espera aí que está quase caindo aqui o meu celular, só um minutinho. Faz parte isso também. Pronto. Não, caiu de novo. Espera aí que a gente já vai arrumar ele aqui. Faz parte. É que hoje a gente está fazendo a primeira vez os 2, né? Face e Instagram. Hoje é um teste. Faz parte, é um teste. O André está aqui topando fazer parte de cobaia de um teste nosso, que faz parte também. Eu adoro ser cobaia. Muito bom. Bom, antes só de apresentar o André, eu queria lembrar a todo mundo que está entrando e que vai nos ver hoje, que quem quiser depois a live completa, pode pedir na nossa mídia digital, aqui danielnenberg.com.br, né, que é o nosso site, e a gente manda a live completa, ou no gabinete virtual. O telefone é o 98405-5460. 98405-5460. E, André, eu só te contar que a gente já faz live aqui, estamos fazendo, acho que a 20ª live, o que é muito interessante. Já tivemos aqui Geraldo Alckmin, já tivemos secretário da Prefeitura, Fernando Chucre, o Floriano Pêsaro, já tivemos, enfim, o Ricardo Ceni, cientista político. Amanhã, para você ter uma ideia, às 20 horas, a gente vai ter o Sérgio Zimmermann, que é o infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein, o que ainda falta saber na parte, né, da saúde sobre a pandemia. E na sexta, a gente tem, toda sexta, uma live legal também, que é sobre um encontro sobre negócios de impacto social. São empreendedores ou empreendedoras que falam um pouco sobre novos negócios. Na semana passada, a gente conversou com 3 mulheres empreendedoras sociais, que é a Karine, do Instituto Responsa, faz um trabalho belíssimo com as egressas do sistema penitenciário, que abrem negócios quando saem de lá, a Patrícia, do Humanitas 360, e a Adriana, da Feira Preta, que também é muito legal. E essa sexta a gente vai falar com a professora Graziella Comini, que é da FEA, da USP, e o Diogo Quitério, que é gestor de programas no Instituto de Cidadania Empresarial. Então, só para dizer, a gente tem live aqui quase todo dia, né? Hoje eu participei do Connect Smart Cities, foi muito legal, logo cedo, também falando sobre cidades inteligentes, e todo dia a gente faz uma live aqui. E hoje, para nosso grande prazer, a gente está aqui com o André Roncaglia, que é economista, é professor na Universidade Federal de São Paulo e pesquisador associado ao SEBRAP. Aliás, eu preciso fazer uma confidência, André. Eu sou formado em administração pública pela GV, ciências sociais pela USP, mas eu fiz um ano de economia na PUC. Eu comecei fazendo economia, desisti, vi que eu não tinha o menor jeito para a coisa e acabei não virando economista, né? Eu sou cientista social e administrador público, é uma confidência que eu faço para você. O André é graduado em ciências econômicas, né? Oi? Como é que é? Somos colegas, realmente, né? Porque eu fiz lá. Pelo menos tentei, eu juro que eu tentei. O André é graduado em Ciências Econômicas, com mestrado em Economia pela PUC, né? Foi lá que eu comecei fazendo o meu começo de Economia, fiz um ano pela PUC. Foi doutorando visitante na University of Massachusetts, Amherst, com doutorado em Economia do Desenvolvimento pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP.
e tem experiência vasta em vários temas, como inflação, política monetária, economia monetária, macroeconomia, história do pensamento econômico. Pena que a gente só tem 1 hora aqui, porque o André ia dar uma aula para a gente. André, muito boa noite para você, é um enorme prazer ter você aqui e a gente ir aprendendo com essas novas tecnologias. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Não, o prazer é todo meu, fiquei muito feliz com o convite e espero que a gente possa enriquecer, né, cada vez mais o debate. Fico sempre aqui à disposição para a gente conversar mais. Muito bom. Bom, eu já tenho aqui algumas perguntas para fazer para o André e já vou começar naquele artigo que você assinou na Folha de São Paulo, né? Junto com vários economistas, que você defende a emissão de dinheiro e endividamento por parte do governo federal como a melhor saída para essa crise. Aliás, eu estava vindo aqui, recebi um WhatsApp também do pessoal mostrando que em Israel eles estão fazendo uma coisa muito parecida com o que você sugeriu, né? E a pergunta é, a reunião da semana passada entre o presidente e os governadores já indica esse caminho? A gente não está um pouco atrasado nesse processo, André? Eu acho que a gente está muito atrasado, a gente já tem 2 meses aí de, pelo menos, o início, né, oficial da pandemia, pelo menos aqui no Brasil, né, as respostas têm sido muito lentas. A reunião da semana passada é certamente uma superação importante de uma barreira. A gente não estava conseguindo avançar no financiamento dos estados e municípios no combate a essa crise, e eu acho que havia ali uma barreira que era a questão do reajuste dos servidores públicos, e finalmente ela foi superada, né? E a gente já tem, então, pelo menos, imagino que hoje, eu não sei se hoje o presidente sancionou, né, ou não, ele iria sancionar hoje, mas se ele tiver sancionado, a gente tem, então, pelo menos, uma melhoria. É um pouco diferente do que a gente vem falando, principalmente nesse artigo que a gente publicou com 8 economistas. A ideia era essa, assim, a gente tem um arsenal enorme nas mãos do Estado, mas, aparentemente, lá em Brasília, eles não querem usar esse arsenal. Então, o nosso argumento é, parem de discutir tecnicalidades, parem de discutir minúcias e deem o dinheiro para quem precisa. Porque agora não é a hora de ficar discutindo como é que a gente vai pagar isso depois. A gente tem que tirar o dinheiro agora. E aí muita gente ficou impressionada, porque a gente estava falando isso, como se não fosse importante discutir como pagar. Não, é importante. Só que todo mundo afora, e eu estou falando aqui economistas que são laureados com prêmio Nobel, gente que é insuspeita, sabe, de qualquer irresponsabilidade, falando, não é hora de pensar nisso, agora é hora de fazer o dinheiro chegar onde ele tem que chegar, porque as consequências da inação, elas são por demais sérias e irreversíveis. Então, o nosso propósito sempre foi a gente usar tudo que estiver à mão do Estado para impedir que haja graves consequências, mas o mais importante, as preveníveis. Por isso que eu acho que a reunião da semana passada é uma sinalização positiva, infelizmente, porém, muito tardia. Isso já era para ter sido resolvido na segunda semana, né, da pandemia, e não agora, meses depois. Mas estamos caminhando, né? Bom, que outras decisões que você acha que são importantes que não estão sendo tomadas pelo setor público? Aliás, queria só fazer um parênteses. Eu sou social-democrata e sempre achei que o Estado tem um papel importantíssimo na economia. Lógico que não como vinha sendo há muitos anos e que, de fato, você poder desregulamentar, privatizar várias coisas, mas nesse momento o papel do Estado é fundamental e muita gente percebe isso. Agora, a gente percebe que também o Estado tem que ser atuante, tem que ser proativo, como você disse, e a gente não tem visto isso tanto no nível federal. E no nível estadual e municipal, a gente viu hoje o governador Dória, o prefeito Bruno, dizendo que vai começar a abertura, o que não é simples e é algo para a gente também muito cuidadoso, né? Eu tenho falado que eu não sei se é o melhor momento, mas, enfim, o que os governos estaduais e municipais também poderiam fazer em termos de providência para aliviar a crise econômica e ajudar principalmente, como você falou, o pequeno empreendedor, pequeno comércio, os informais,
que medidas, né, que poderiam o governo federal, outras fazer, e governos estaduais e municipais? Isso é muito curiosidade de ouvir você falando sobre isso, né? Em primeiro lugar, é importante a gente deixar claro que informação é o que organiza. Todo contexto social sem informação gera desorganização, gera caos, e nessa situação que a gente está vivendo, as consequências podem ser muito graves para a saúde das pessoas. Segundo lugar, eu acho que se tem tido algum bastião aqui de segurança e de respeito e de responsabilidade, tem sido os governos municipais e estaduais. Então, nessa crise, no apagão decisório que tomou conta de Brasília, os governadores e os prefeitos têm sido, né, de fato, à frente de defesa do cidadão. Dito isso, o que os estados e municípios poderiam fazer? Para mim, diretamente é investir na saúde todo o dinheiro que chegar destinado a isso. Isso envolve mobilizar tudo que o setor de saúde puder fazer para a população, principalmente começar a programar a quantidade de pacientes que não estão sendo atendidos com outras doenças por conta, né, da sobrecarga do sistema, preparar um cronograma de assimilação desses pacientes. Esse foi um problema que a cidade de Nova York agora está descobrindo, né? Saiu uma reportagem no New York Times falando que alguns médicos dizendo, de repente, em dia tal, parece que alguém fechou a torneira. Chegavam 1.700 pacientes por dia e, de repente, começou a chegar 10, 15. E ele falou assim, o problema agora é que eu acho que tem gente morrendo de infarto em casa que eu nunca vou saber. Tem gente com seu câncer avançando que eu nunca vou saber, porque a pessoa não está vindo, ela tem medo de vir. E aí eu acho que o regramento, né, você organizar os horários, estabelecer a maneira como a gente vai usar o ambiente público da cidade, eu acho que é fundamental. Eu entendo que a população, apesar de ter muita dificuldade, aos poucos está entendendo a gravidade, e a gente vê, apesar, né, do grau de distanciamento não ser aquele desejado, a minha impressão é que as pessoas estão aos poucos se aproximando da realidade da importância do distanciamento. E aí o terceiro ponto que eu queria colocar é que eu acho que deve haver uma organização entre municípios e o nível estadual de governo, em todos os estados, no que diz respeito à possibilidade de fazer quarentenas inteligentes, como o governador colocou hoje. Já existem alguns algoritmos, a FAPESP publicou isso recentemente, existem formas de você fazer quarentenas alternadas, em particular em cidades menores, né, que não tem uma aproximação, um contingente populacional muito grande, e você consegue alternar as quarentenas de uma maneira a não penalizar demais. Por quê, Daniel? Na dinâmica epidemiológica, quando a gente fala, né, de como as doenças se esparramam, existe um problema em quarentena que se chama impaciência. Então, se você coloca as pessoas em casa muito cedo, elas começam a ficar impacientes, a percepção de risco cai e elas se expõem mais à doença. O outro problema que vem depois da impaciência é a complacência. Então, as pessoas olham, elas não conseguem identificar claramente quem está ficando doente, e aí elas começam a diminuir a importância da quarentena. Então, como a gente já está 2 meses nisso, eu entendo que seria muito razoável que houvesse uma coordenação entre os municípios, e o governo do estado já tem a ferramenta para fazer isso, para começar a fazer essa quarentena de maneira alternada, para evitar que no futuro a gente tenha que fazer, né, uma quarentena mais rigorosa, né, que recebe o nome de lockdown. Uhum. Agora, André, em relação a medidas econômicas que o município, por exemplo, poderia tomar, o Estado, você acha que poderia ser pensado algo como postergar pagamento de impostos e outros itens? Porque a gente percebe um clamor muito grande de parte dos empresários dizendo que, olha, não vamos ter condição aí de pagar muita coisa, tá certo? Ou a gente paga salário, ou a gente demite, ou a gente paga imposto. Então, muita gente dizendo que, olha, tá difícil. E você teria outras medidas nesse sentido que poderiam ser tomadas? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que esses recursos também precisam entrar
para o caixa do município e do estado ter recursos para fazer frente à pandemia. Então, é uma situação delicada, né? Não, mas, novamente, tudo isso depende do dinheiro chegar de Brasília. A gente também não pode exigir dos estados uma medida que seja impensada. Então, olha, eu vou postergar pagamento de tributo. Se o estado fizer isso sem a garantia da chegada do recurso, ele também não financia o que ele tem que financiar. Então, uma vez que o recurso efetivamente for liberado, e a gente sabe que o governo federal tem sido muito rápido, às vezes, em dizer que vai dar o dinheiro e muito lento em efetivamente dar o dinheiro. Então, isso é algo que os estados têm que se preocupar, porque, Daniel, o estado não imprime moeda. O município não imprime moeda. Só o governo federal que tem essa máquina lá em Brasília. Então, se o governo federal fizer a parte dele, aí eu concordo com você, vamos postergar tributos, vamos fazer tudo o que a gente puder para aliviar o que a gente chama em economia a restrição orçamentária das famílias, para que as famílias consigam, né, alocar os recursos naquilo que importa. Mas eu também não posso dizer para você, é uma excelente medida sempre. É uma excelente medida se o dinheiro chegar. Porque se o dinheiro não chegar, a gente vai subfinanciar o setor de saúde, que agora precisa de toda a atenção necessária. Muito bom, André. Coloquei aqui também o meu fone, que fica melhor para falar com o pessoal que está vendo no Instagram. Uma pergunta que a gente tem aqui é sobre a Organização Mundial do Comércio, estima que o comércio global deve sofrer uma queda aí entre 13% e quase 32%. Né? O que essa projeção pode significar para a economia brasileira? E só reforço, porque semana passada estava aqui com o Ricardo Senes, que é cientista político e economista, ele falou, olha, a projeção do PIB brasileiro é de queda em torno de uns 8% esse ano. Né? E ele até comparou com a Argentina, que deve cair menos, porque eles tomaram medidas mais rápidas. Mas é uma loucura, né? O PIB caiu 8% no ano e ainda essa queda do comércio global, estamos numa situação delicada, né, André? Eu acho que 8% é a queda no cenário base. Né? Então, esse é o que a gente considera, a gente está caminhando para esse cenário que seria o mais provável, ali entre 6% e 8%. O cenário pessimista, que foi calculado por um estudo da UFRJ, é um grupo de estudo em inovação e indústria, eles pegam a estrutura econômica do Brasil, então quanto a gente tem de indústria, quanto a gente tem de serviços, quanto que a gente tem de agricultura, as relações entre esses setores, e o cenário pessimista chega até uma queda ali em torno de 11%. Nossa. Então, quando a gente olha o futuro, ele está muito enevoado, é muito difícil saber o que vai acontecer. Quando você compõe com essa previsão o problema do comércio internacional, ele fica ainda mais grave. A economia brasileira é relativamente fechada, né? A gente não é muito dependente do comércio internacional. O problema é o efeito setorial. Então, quando o comércio internacional ele paralisa, né, e é o que tem ocorrido em escala global, evidentemente, algumas indústrias sofrem mais, em particular a indústria de manufatura, né, a indústria de transformação e a agricultura. A agricultura tende a sofrer um pouco menos, porque como alimento é essencial, você ainda tem algum fluxo de comércio. Mas na parte da manufatura, você tem uma paralisação muito problemática. E a manufatura ainda emprega razoavelmente bem, a gente está desindustrializando a economia, mas ainda tem muita gente que trabalha nesse setor. Então, quando você pega a indústria da transformação, o cenário base é de um aumento de desemprego de 12%. Nossa. Imagina, é 1/10, né, de todo mundo que está empregado num setor que tem alta produtividade. Então, os efeitos sobre a economia são muito grandes. O problema é que o setor de serviços, que compõe 7 em cada 10 reais que a gente produz no Brasil, ele é muito dependente da indústria. E aí a gente tem o problema que é causado pela resposta à pandemia, que é o distanciamento social, em setores como em serviços, que a gente chama que é a relação pessoa a pessoa. A indústria é relação pessoa-máquina, mas tem um pouco ali, né, de relação pessoa a pessoa. Agora, serviço é pessoa a pessoa. Então, esses efeitos, eles tendem a se ramificar, né, e afetar bastante o setor de serviços.
Então, vindo lá do comércio internacional, transitando até chegar no setor de serviços, a expectativa é certamente de uma perda de produtividade muito grande na economia, com uma perda de faturamento potencializado para as empresas, em particular as pequenas e as médias. Né? Certo. Bom, então começando a chegar perguntas aqui, André. A Júlia pergunta aqui se você acha que a causa da crise econômica é o isolamento. Não, certamente não. Primeiro, a gente tem que sempre refletir que, quando a gente está falando de uma crise em saúde, existe um custo para você sair dessa crise. E o custo é exatamente você paralisar a atividade econômica. É necessário que se faça isso. Então, muitas vezes a gente fica, né, nesse desordenamento entre o que o presidente fala e o que os governadores falam, mas a gente não esquece de olhar as evidências que dizem o seguinte: cidades que paralisaram conseguiram retomar sua atividade de maneira mais sustentada, retornar ao nível anterior de atividade, com todo mundo, ou a maioria das pessoas saudáveis. Cidades que fazem de maneira irregular têm uma perda humana enorme e não conseguem retornar depois ao ritmo de atividade anterior. Então, isso é sempre o problema que os médicos enfrentam muito, né? Você chegar para uma pessoa que é super ativa e fala para ela assim, chegar para o Daniel, que não deve parar quieto um minuto, né? Daniel, você vai ficar aqui 14 dias sentado no sofá ou na cama em repouso porque teu corpo precisa disso. Muita gente reage falando, não vou fazer isso. E a economia requer. Então, é evidente que uma coisa está conectada à outra, mas se a gente disser que a crise da saúde é a causa da crise econômica, a gente está escondendo duas coisas. A primeira, que a paralisação da economia é uma crise passageira, e segundo, a economia brasileira já vinha num ritmo de atividade muito baixo. Então, a ideia, né, que foi passada até na reunião do dia 22, o Paulo Guedes lá pintando um futuro maravilhoso, aquilo não é verdade. O Paulo Guedes está há pelo menos 18 meses prometendo que a economia vai crescer daqui 2 meses. E esses 2 meses nunca chegam. E ele chegou pouco tempo depois e falou, olha, me pergunta daqui 4 anos. Porque não é fácil fazer uma economia como a brasileira crescer do jeito que eles estão tentando fazer. Então, esses 2 pontos são importantes. A economia brasileira não vinha num ritmo fantástico, né, como ele quis pintar. E segundo, a gente precisa enfrentar essa crise dessa maneira para poder sair dela melhor. Muito bom, André. O Paulo aqui pergunta por que os pequenos e médios empresários não conseguem benefícios nem créditos? Essa é uma excelente pergunta, porque eles são os maiores empregadores do país, né? A gente está falando de milhões de pequenos e de micro e pequenos empresários. E quando a gente escreveu esse artigo, um dos primeiros objetivos era faça o dinheiro chegar nos empresários, faça o dinheiro chegar nas pessoas que sustentam o emprego. Porque se esse dinheiro não chegar, a gente não vai poder culpá-las. Elas não têm como manter a empresa funcionando se o dinheiro não estiver ali para dar ajuda. E aí a gente tem que reconhecer que o Banco Central foi um centro de excelência. Dentro da desorganização que está lá em Brasília, o Banco Central foi o primeiro a dizer, nós vamos tentar garantir a liquidez na medida possível. Mas aí vem um problema. A PEC do orçamento de guerra, né, ela optou por fazer o dinheiro chegar nas pessoas via bancos comerciais. Qual é o problema disso? O banco vai chegar para o pequeno empresário e vai falar para ele, olha, você quer esse dinheiro para manter a sua empresa funcionando pelos próximos 3 meses? Qual é a garantia que no 4º mês você vai começar a me devolver o dinheiro? Fala, olha, eu não sei. Então o banco olha para essa situação e usa a mesma régua de risco que ele usa em situações de normalidade. E não é a mesma situação. Então existem algumas iniciativas por parte de bancos comerciais de estender, né, a carência dessas dívidas e de colocar uma dívida de mais longo prazo, aí alguns estão colocando até 3 ou 4 anos. O problema é que para o micro e pequeno empresário, isso não ajuda nada. A taxa de juros tem que ser muito mais baixa.
Ela não pode ser em níveis que estão cobrando de 40%, 50% ao ano. Não dá. É preciso que você reduza para que o empresário possa usar. E o que está faltando aí? O Banco Central chegar para os bancos comerciais e dizer para eles assim, ó, pode dar o dinheiro, mesmo que o risco seja elevado, porque eu garanto. Isso. Se o pequeno empresário não devolver o dinheiro, eu estou aqui, eu vou garantir. Que é o que normalmente a gente chama de fundo garantidor de crédito para determinados ativos financeiros. O que precisaria ocorrer é o Banco Central fazer um fundo garantidor de crédito para os empresários, da mesma maneira que o governo federal, né, via Ministério da Fazenda, deve dar uma garantia de renda para as famílias que não têm como obter renda nesse momento. E o que é mais transtornante para quem estuda economia, como eu que estuda moeda, é saber, Daniel, que isso está disponível. Esse é um canhão que o Estado tem, que é emitir a sua própria moeda, para em situações de calamidade você não cair no que o Guedes vem caindo, nesse erro, nessa falácia, quer dizer, acabou o dinheiro. É mentira isso. O dinheiro está lá, as pessoas precisam do dinheiro para não sair de casa. E aí a gente sabe quem mais sofre são as pessoas que não têm reserva, que são os micro e pequenos empresários e os trabalhadores, em particular os informais. Muito bom, André. Eu li o teu artigo e achei maravilhoso porque mostra uma falácia no discurso, né, do governo federal e a possibilidade de realmente ajudar nesse momento que tem como fazer, né? Isso é muito importante que você está demonstrando isso. E na tua visão, né, quais são as tendências e projetos econômicos, né, especialmente em relação ao papel do Estado na regulação econômica, que vão sair mais fortalecidos da crise? O que você acha disso? Eu acho que o primeiro é o que nos Estados Unidos alguns economistas estão chamando de prontidão de resposta do Estado. Então, existe esse movimento, que é um movimento que já tem uns 40 anos, que, infelizmente, em vários países foi levando a um desmantelamento irrestrito e não seletivo de várias funções do Estado. E isso não respeita partido, tá, Daniel? Isso aí é um movimento global que ocorreu em todos os países, exceto em um, que a gente sabe que é a China. Né? Mas, exceto a China, o que aconteceu? Você foi desmobilizando uma série de aspectos do setor público que, como você colocou bem no início, são de função do Estado, porque o setor privado só consegue cuidar deles em momentos de normalidade. Então, quando a gente desmantela a prontidão de resposta do Estado em setores como de saúde, em setores como de educação, em setores como segurança pública, que a gente vai fazendo desfinanciamento, e aí eu adicionaria setores como de inovação, a capacidade de resposta em momentos como esse fica muito reduzida. Então, eu acho que depois dessa pandemia, a gente está começando a entender que não dá para fazer de maneira irrestrita. Primeiro, porque é injusto com o mercado não dá conta de resolver uma série de problemas. E segundo, o Estado precisa ter essa capacidade de resposta rápida para salvar a população. Então, o primeiro é o setor de saúde. O segundo, que eu acho que é muito importante, vai ser toda a parte de engenharia urbana, como a gente vai organizar a cidade para torná-la mais responsiva a esses cenários. Então, é bem possível que a parte de urbanismo, né, de engenharia de tráfego vá mudar. A gente tem uma terceira área que vai ser principalmente o que diz respeito à moradia. Eu acho que esse é um problema que São Paulo está enfrentando de maneira muito evidente. Né? A gente tem uma população enorme, uma fatia enorme da nossa população morando em condições que são perfeitas para o vírus, né? O vírus adora chegar em casas que tem 7, 8 pessoas morando em 2 cômodos, com um banheiro, né? E eu não sei se quem está nos assistindo sabe, mas uma indicação de desenvolvimento econômico que o IBGE levanta é o número de banheiros que você tem em casa. Né? A gente tem esse número. E isso é muito importante, porque diz respeito à higiene, diz respeito à capacidade de você organizar o ambiente do lar, né? E, por fim, eu acho que uma parte que vai sair muito fortalecida diz respeito à organização desses setores específicos ligados à saúde. Então, eu estou falando da farmácia na área de fármacos, a inovação em cima na área hospitalar. É bem possível que a gente passe a ter mais investimentos em administração hospitalar, na parte de organização
né, em termos epidemiológicos da cidade, e, por fim, na parte de inovação realmente na área de equipamentos. E eu acho que o Estado vai ter uma função muito importante aí. Aliás, eu ia te perguntar as transformações esperadas para o mercado de trabalho brasileiro, mas mais ou menos você já respondeu com isso, né? Tem aqui uma pergunta interessante da Heloísa, falando como que uma eventual derrota do Trump nas eleições americanas pode piorar ainda mais a situação econômica do Brasil lá na frente. Uma derrota do Trump, olha, eu vou te dizer que para mim esse cenário ele é muito difícil de prever, e esse é um debate que nós temos frequentemente entre amigos, que qual partido favorece mais o Brasil, Partido Republicano ou Partido Democrata? Né? Então, o Trump ele faz uma mudança brusca no que é a tradição do Partido Republicano, que é ser mais livre-cambista, né? De promover o livre comércio. O Trump fez uma guinada na política comercial, e isso certamente nos penaliza, porque ele está protegendo a economia dele, e ele me parece ter uma relação bastante fluida com o Bolsonaro de não fidelidade. Né? Então, quando é interessante para ele, ele traz o Bolsonaro para perto, mas também não tem nenhum pudor em abrir mão, né? e jogar essa relação, quando é conveniente, fora. Então, se ele ganhar, eu acho que isso não é tão bom para o Brasil, a não ser que nós tenhamos que fazer muitas concessões no nível da diplomacia, como nós temos feito de uma maneira um tanto desordenada. É muito difícil você saber para onde está indo a política externa do Brasil. Né? Não existe um eixo, não existe um alinhamento claro, existe muito discurso, mas a gente não sabe, evidentemente, como que a gente está alinhando. Então, nesse sentido, a minha resposta é, se o Trump ganhar, muda alguma coisa? Não sei. Se o Trump perder, muda alguma coisa? Também não sei, porque eu não sei o que o Ministério das Relações Exteriores está fazendo. Né? É muito difícil de saber. Para mim, um eixo ali de sobriedade, mas que infelizmente aparece muito pouco, é a Tereza Cristina, com todas as críticas que a gente pode fazer na área ambiental, com tudo que ocorre, mas em termos de decoro, ela pelo menos sinaliza para onde ela está indo. A gente tem como analisar e dizer para onde, né, vai, e a gente pode criticar, pode negociar, mas nas relações exteriores eu tenho muita dificuldade de entender. Eu também, viu, André? Eu também. Uma pergunta, né, que a gente, todo mundo faz, se os problemas econômicos, né, gerados pela crise sanitária afetam todos os setores e grupos de forma igual. E se não, quais são aqueles que são mais afetados, né? Existe uma máxima que diz que todo mundo é feliz igual, mas todo mundo é triste à sua maneira. Né? E aí a gente tem, num contexto de desigualdade, como o Brasil tem, que é uma desigualdade abissal, e aí a gente pode até entrar em alguns números, que, em geral, as pessoas não têm muito conhecimento, mas, evidentemente, a gente tem dois grupos que são muito afetados por essa crise. Primeiro, as mães solteiras, que formam aproximadamente as 50% das pessoas de baixa renda. Quando a gente pega as famílias de baixa renda, 50% delas têm um lar que é liderado por uma mulher. E o segundo grupo são dos afrodescendentes, né, na terminologia do IBGE, os pretos e pardos, que tem aproximadamente aí 64% dos domicílios brasileiros. Então, quando a gente pega essa população, é uma população que está numa posição de muita vulnerabilidade. E aí são vários os motivos. O primeiro, baixo nível educacional. Segundo, e aí, se eu não me engano, é próximo de 60%, Daniel, o número de domicílios dessas pessoas de baixa renda em que a pessoa não tem instrução formal. A gente está falando de pessoas, né, que são semi-analfabetas, que têm uma dificuldade enorme de entrar no mercado de trabalho e ganhar bem. Então, a gente está falando de pessoas que estão no nível informal da economia, são as pessoas que vendem coisas no metrô, no trem, são as pessoas que estão, né, nas feiras livres, são as pessoas que não têm nenhuma organização formal para poder ganhar. E existe uma outra parte importante que diz respeito às nossas crianças. Né? Então, os nossos jovens, eles são particularmente vulneráveis numa crise como essa. Primeiro, porque a educação ela tende a sofrer mais, a despeito de todos os esforços, né, do governo do estado, dos governos municipais. A gente sabe
E o acesso das pessoas à internet é muito ruim no Brasil. Saiu uma reportagem recente da Folha mostrando que cerca de 70% da população brasileira não tem um acesso razoável à internet. Se a gente vai para o interior, né, e a gente conhece o interior aqui de São Paulo, sabe? Tem municípios aqui que não tem a menor condição de as pessoas, os jovens, acessarem, né, todo o material, todo o conteúdo. Então, a gente está falando de infraestrutura básica, que é como você colocou, é um dever do Estado. E aí, quando eu estou falando isso, parece que eu estou pregando que a gente dê 5G para todo mundo, né? Até vá além do 4G. Não é isso. Eu estou falando de água encanada, estou falando de tratamento de esgoto, eu estou falando de eletricidade. Ainda que nós tenhamos tido, né, o avanço do FUST, o Fundo de Universalização do Sistema Elétrico, mesmo assim, a gente não tem ainda muita gente no país que tem acesso a esses elementos básicos. Então, para mim, o diferencial é quem tem acesso à infraestrutura pública e quem não tem acesso à infraestrutura pública. Quem não tem vai sofrer muito com essa crise e já está sofrendo muito com essa crise. Eu falei disso hoje de manhã, nessa live que eu fiz, sobre a inclusão digital, e que é a exclusão, na verdade, que é o que você está falando. Acabou de sair a TIC Domicílios, que é a pesquisa sobre domicílios, que mostra justamente isso. Por exemplo, os alunos da rede pública que não tem uma enorme dificuldade de estudar à distância, como estamos vendo, né? Ou porque vivem muitas pessoas no mesmo ambiente, ou porque é mais de um aluno e você não tem um ou dois computadores, ou porque não tem internet, por vários motivos. Ou seja, enquanto que a classe média tem condições de ter computador, ter o Wi-Fi, ter, né, internet, isso faz uma tremenda diferença. O que já era desigual fica mais desigual ainda. E isso é muito importante da gente trabalhar na questão da inclusão digital e tem que ser uma política pública do Estado. O Mauro faz uma pergunta aqui, se não é possível retomar a economia com isolamento progressivo, né? Eu já falei um pouco, Mauro, que eu acho que sim, em cidades menores. Numa grande metrópole como São Paulo, não é simples um negócio desse, né? Mas queria ouvir a tua opinião. É evidente que todo mundo quer o retorno, né, ao que é a normalidade. Note, eu tenho um filho pequeno de 2 anos e, assim, ele está sendo brilhante em suportar tudo isso, né, mas, novamente, ele tem espaço. Agora, imagine uma família que tem 4 crianças pequenas num cômodo pequeno. Não tem babá, não tem ninguém para cuidar e a mãe tem que trabalhar. Então, é evidente que todo mundo quer sair. O problema, e é esse o X aqui da questão, é qual custa mais caro? Eu ficar em casa e me proteger da doença, ou eu sair e ajudar a espalhar a doença? Qual que é mais caro? E o que todas as evidências indicam é que o segundo é mais caro. Se você retornar à economia cedo, a doença não perdoa. O vírus é danado. O vírus ele está mutando. E ele tem um problema que ele nem ser vivo né? Ele é um pedacinho, é uma fitinha de RNA. Então ele fica, às vezes, por dias num lugar, e aí qualquer contato, proximidade, ele é jogado para dentro do seu organismo. E você se torna uma pessoa a difundir esse vírus. Então, dá para fazer, né, o isolamento ou a saída progressiva? Dá. Mas como o Daniel bem colocou, isso é preciso usar a inteligência que nós temos. Nós temos muitos epidemiologistas que estão trabalhando em como fazer a quarentena alternada. Depois, Daniel, se você quiser, eu te envio o estudo que a FAPESP divulgou, falando dessa possibilidade. Eu acho que o Estado, em breve, vai começar a aplicar. Me parece que o Rio Grande do Sul fez algo nessa linha e tem tido um razoável sucesso. Mas eu gostaria de levantar uma ressalva a essa tentativa, que a gente está em território desconhecido. Então, é possível que, depois de tentar, a gente tenha que voltar atrás. O que é importante, e as pessoas precisam entender isso, é que parece que eu estou falando aqui de coisas que não são economia, mas economia é coordenação, economia é cooperação. Né? Então, existe o maior liberal que nós tivemos no século XX, que é o Friedman. Ele fala um lápis é a cooperação indireta de inúmeras pessoas. Elas só não se conhecem.
Da mesma maneira, a comida só chega na tua casa porque tem alguém trabalhando e você precisa proteger essa pessoa para que ela continue trabalhando. Então, é muito importante que a gente tenha em mente o custo econômico de voltar antes. Porque às vezes parece que é melhor voltar antes, que a gente vai sair bem. Não vai. É muito arriscado e nós já temos evidências, pessoal. Não estou falando isso da minha cabeça. Tem evidências muito fortes de outras epidemias. Quem fez proteção melhor, quem fez lockdown quando tinha que fazer, quem fez quarentena, saiu mais rápido e a vida voltou ao normal. Aliás, a gente tem visto isso lá na Europa, que eles estão 1 mês adiantado da gente, 1, 2 meses, da China também. Aquelas cidades que voltaram antes está dando o maior problema, né? E, de fato, eu gostaria de receber esse estudo, sim, porque todo mundo, como você disse, André, quer sair, quer voltar, mas é muito difícil, não é da noite para o dia. Isso tem que ser muito bem pensado, porque o que isso pode acarretar é depois a gente ficar mais fechado ainda para tentar combater o que tem nesse sentido, né? Eu acho que isso era muito importante para a gente poder depois discutir sobre isso, né? Eu queria fazer ainda uma pergunta aqui para você, que eu acho que é importante, que as pessoas sempre perguntam sobre o artigo da Folha, que algumas frases ali que chamam mais atenção. É um documento feito por economistas, né? E que são como colocar a economia acima da vida é reconhecer o fracasso da humanidade. Ou política econômica não é dogma, ou ainda, é hora da economia servir a sociedade. Você acha que tem uma certa arrogância, né, quando economistas tratam de uma calamidade como essa, como se fossem apenas números? E também aquela questão que muitas pessoas falam, mas economistas, eles vivem a vida real, né? Quando a gente escreveu esse artigo, a gente sabia que ia ter uma reação muito forte, porque a gente, em primeiro, não estava se dirigindo a eles. A gente publicou um segundo artigo recentemente, na semana passada, em que a gente faz uma crônica do PS econômico, o pronto-socorro econômico. E aí tem uma médica olhando, assistindo, e no final essa médica chega e fala assim, vocês não entenderam nada, vocês nunca estiveram num PS de verdade. Porque se vocês tivessem visto o que é a vida na luta pela sobrevivência, vocês não estariam aqui discutindo essas minúcias. Então, o nosso ponto não é que eu não acho que seja arrogância, viu, Daniel? O que eu acho que é um foco em coisas que só são importantes para os economistas, num momento como esse. Eu até brinquei, eu fiz talvez uma metáfora que seja muito forte para os meus colegas, mas eu brinquei assim, o prédio está em chamas e os economistas estão tentando ver se o quadro está ajeitado, se ele está ajustado. Né? É hora de pegar as coisas e sair correndo, não é hora de ficar vendo se está tudo bonitinho, né? Se está tudo simétrico. Não, agora é hora, senhora, tem dinheiro? Usa. E aí os economistas muitas vezes se perdem em questões muito que nós entendemos que elas são importantes na normalidade, mas não agora. E aqui a gente está apoiado, e eu sempre brinco, de economistas que sempre defenderam a austeridade. Nos Estados Unidos, na Europa. Então, nos artigos que eu venho publicando, eu cito essas pessoas para dizer, olha, eu não estou falando nada que possa ser comparada à nova matriz macroeconômica que criticava o governo Dilma. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que é relevante agora. E aí é evidente, e a gente tem que respeitar a posição de vários economistas que estão preocupados em um dinheiro não fugir, ele não ir para a mão de quem não precisa, porque ele vai faltar, né, evidentemente, para outros lugares. Mas isso não tem nada a ver com você criar uma série de obstáculos. E aqui eu pontuo muito estados e municípios. Já era para ter mais de 50 bilhões nesses SUS, não 10 ou 5. E nós temos esse dinheiro. E aí os respiradores não estão chegando, não chega a máscara, não chega a EPI, e tudo isso, eu não estou falando que é para dar dinheiro para funcionário público, é para dar dinheiro para os médicos, para os enfermeiros, para os gestores de hospitais, não importa onde eles precisem. E aí vem essas preocupações que são típicas de normalidade. Ah, não, mas vai ter superfaturamento, porque tirou a licitação. Não importa isso agora, depois a gente leva, depois você processa, depois você investiga, o dinheiro tem que chegar lá. E esse é o ponto, eu não estou defendendo corrupção. Ao contrário, eu acho que na medida do possível a gente deve prevenir
A questão é como que a gente faz para o dinheiro chegar onde ele tem que chegar. Ponto. Nós temos já o aparato judiciário para cuidar dessas questões. E outra, gente, muitas vezes a gente fica com essa visão de que assim, a corrupção pode ser prevenida. Gente, corrupção existe em qualquer lugar. O que importa é existir um aparelho judiciário que investiga, que vai atrás e faz com que o dinheiro que foi desviado ou que foi roubado, que ele retorne. E por isso nós temos legisladores, por isso nós temos juízes, nós temos um Ministério Público para fazer isso. Agora, usar isso como desculpa num momento como esse para o dinheiro não chegar, para mim é inconcebível. E aí nós entendemos que os economistas estavam um pouco ajudando isso. Eles estavam dando motivos para o dinheiro não chegar. E, Daniel, já faz mais de um mês que a gente publicou esse artigo e o dinheiro ainda está chegando a conta-gotas. Uhum. E os economistas estão discutindo como se a gente já tivesse passado por essa crise. Nós não saímos da crise ainda. Então, nós ainda precisamos pressionar o governo federal para que esse dinheiro chegue. E, em particular, eu saliento, nas famílias dos informais, desempregados, desalentados, que acabaram de aumentar em 4 milhões. Pensem, pessoal, 4 milhões. É 1/3 da cidade de São Paulo, que não tem emprego, ou teve jornada reduzida, ou teve salário reduzido. Essas são famílias pobres. E, em segundo lugar, os micro e pequenos empresários, que são quem mais empregam as pessoas. Se esse dinheiro chegar, a gente alivia essa crise. Muito bom. O que eu gosto do André, eu não conhecia, é que ele transforma a economia de um jeito mais humano e a gente passa a entender muita coisa e fica muito mais fácil de entender, porque os economistas também têm essa tendência, né, André, de muitas vezes complicar uma coisa que a gente diz, isso é muito difícil de entender. A Cândida está perguntando aqui, onde consigo acesso ao estudo citado? Eu já me comprometo, o André vai me passar, a gente vai colocar nas nossas mídias sociais para que o pessoal tenha acesso, tá? E, olha, a conversa está muito legal, a gente já passou aí quase 50 minutos, daqui a pouco o Instagram cai, então eu queria só para terminar, André, eu achei muito legal as tuas colocações, é aquela pergunta inevitável, né, que a gente faz aqui sempre no final. De uma forma geral, você acha que a gente vai sair melhor ou pior dessa pandemia? O que a gente vai aprender com ela, se é que a gente vai aprender alguma coisa, e a gente vai voltar a um normal ou o normal vai ser diferente do que a gente estava acostumado antes? Eu tendo a ser muito otimista. Eu acho que as crises, elas ensinam muito, as crises são muito pedagógicas. Eu acho que as pessoas estão deixando muitas das rusgas passadas, né? Tem mais rugas agora, né? Mas estão deixando as rusgas passadas, né, por conta da polarização, um pouco de lado, estão reaprendendo a conviver, a distância está ensinando isso. O segundo ponto, acho que muita gente que é reticente com relação à crise está começando a enxergar que isso não é brincadeira, que a gente não brinca com aspectos epidemiológicos, né? Eles são muito sérios, eles têm efeitos muito magnificados. Terceiro, eu acho que a gente está reaprendendo o que é a noção de civismo. Eu acho que essa crise está explicando para a gente algo que a dengue não conseguiu explicar. A dengue, eu lembro que quando a gente teve aquela epidemia, pelo menos várias, né? Tivemos vários surtos epidêmicos, mas as pessoas tinham dificuldade de entender o que é o bem público. E o bem público, eu brinco que ele é o que é de todos, mas ao mesmo tempo não é de ninguém. Uhum. Então é algo que, né, está entre nós. Inclusive, a palavra interesse vem do grego interesse, né, o que está entre nós. Ele não pode ser apropriado por ninguém. Então, a gente acho que está aos poucos entendendo um pouquinho dessa dimensão do que é a coletividade. Eu acho que a tendência é as pessoas entenderem mais o que ocorre nos seus condomínios, quem morar em prédio, as pessoas vão entender o que ocorre melhor na sua comunidade, o que as comunidades de baixa renda vêm fazendo, as diversas organizações. É um negócio assim de elevar o espírito, de você falar, que bom, olha como as comunidades de baixa renda, que são pessoas que geralmente têm muitas dificuldades, olha a capacidade de organização delas, de fazer campanhas, de no meio dessa crise distribuir alimentos. Então eu acho que crises coletivas, elas são cenários pedagógicos importantes, mas novamente eu saliento, se a liderança não for boa, se a liderança não comunicar bons valores, se a liderança não comunicar responsabilidade,
a gente não vai aprender de maneira persistente. Por isso que é muito importante que, a despeito das investidas, né, do obscurantismo, do não escutar a ciência, que a gente escute quem a gente deve, que são os especialistas. Eu sou professor e eu sei o quanto é duro, quanto que você tem que estudar para você falar qualquer coisa. Então, a gente tem médicos, infectologistas, epidemiologistas. Nem sempre a gente entende o que eles estão falando. A gente precisa escutá-los. Depois, a gente pode rever, né, o que aconteceu, mas agora é hora de confiar neles. E aí sim, Daniel, eu acho que a gente tem tudo para sair melhor dessa crise. Eu acho que as forças políticas vão se reordenar. Eu acho que pessoas como você, que estão fazendo esse trabalho de levar essa informação, esse conhecimento às pessoas, vão ter um papel fundamental, né, em levantar essas questões e de trazer para o centro, né, sair das polarizações e trazer para o centro aquilo que está entre nós, para a gente encontrar qual é a melhor maneira de trazer esse civismo de volta sem perder aquilo que nos define como indivíduos. Muito legal. Olha, André, eu fico muito feliz de ouvir uma aula que você deu aqui de uma forma simples, direta, em linguagem simples, que é outra coisa que eu defendo muito, e que é muito importante, essa questão da cidadania que você também colocou, e também essa possibilidade de achar consensos, né? Eu acho que nesse momento isso era uma coisa muito importante, que nem sempre a gente consegue chegar em consensos, né? E você tem toda a razão, a gente precisava ter uma liderança aí federal que pudesse nos ajudar, independente do partido A, B ou C, eu sempre defendo isso. Mas, olha, muito legal te ouvir. Quem quiser ver a live completa, e o André deu uma aula, peça para a gente no danielanenberg.com.br ou no nosso WhatsApp, o 984055460. Quero ficar em contato, o André já falou que vai mandar o estudo para a gente, e vamos continuar conversando, André, porque você nos ajuda muito a entender termos difíceis, né? Você faz a economia ficar mais simples, o que é muito legal, né? E já convido vocês para amanhã, para a nossa nova live com o Sérgio Zimmermann, às 20h, para saber o que ainda precisa saber sobre saúde nessa pandemia. Mas o André já falou muito sobre isso, porque além de economista, pelo jeito, entende bastante de saúde também, porque ele deu uns pitacos muito bons aqui. Super obrigado, André. Muito legal você estar... Viu, Daniel? Agradeço mesmo, fico aberto aqui para a gente conversar mais. Acho que tem muitos temas que a gente pode avançar e fico realmente muito grato, muito lisonjeado pela lembrança e pelo convite. Muito legal. Uma ótima noite a todos vocês, ótima noite, André, e até a próxima, até amanhã. Um abraço a todo mundo. Tchau, gente. Aqui, peraí, gente.